aqueles espíritos que talvez se sintam atraídos também recebem essa orientação. E eu consigo conectar com algo melhor, né? No momento que eu estou envolvida com isso, não fica conectando só com a inferioridade, né? Então me ajuda bastante, sabe? E agora para gravar? Vamos lá. Não vi, Marli. A palestra de ontem. Né? Procura no YouTube, você vai ver. Muito boa mesmo. Vamos lá, gente? Vamos. Tá. Agora vamos ao capítulo 17 do livro da Joana de Ângeles, Após a Tempestade. Vai falar de doenças mentais e obsessões. Olha que interessante, né? Tudo a ver com Judas, né? Não é? Tudo a ver com Judas lá. Continuando. Vamos lá. Alguém quer ler? Não tem mais quem que está aí. Eu vou começar e depois alguém continua, né? Porque Sim. Não sei se tem mais gente aí. Vamos lá. Doenças mentais e obsessões. Questão grave que requisita acurados estudos e contínuo exame, a fim de aurir-se necessário conhecimento, a que diz respeito à problemática das distonias e afecções psíquicas, sejam decorrentes dos transtornos orgânicos e mentais, sejam de causa obsessiva. Vamos lá. Dá um ponto aí, Marli, para gente. Então, o que ela está falando aqui? Que nós temos as distonias psíquicas, né? E também temos as afecções psíquicas. Essas doenças mentais são provenientes de transtornos orgânicos, transtornos mentais e a causa obsessiva também. Foi o que a gente viu na aula anterior com Judas, né? Levou à loucura. Vamos lá. Distonia. Vamos ver o que é distonia. A doença psíquica, a distonia também pode ter outras causas, além da doença psíquica, tá, gente? Nós podemos ter distonias por outras causas. O que é distonia? Vamos lá. Doença psíquica que causa movimento involuntário, espasmos de algumas partes do corpo, provocando movimentos e posições não comuns. Quando o problema ataca, a pessoa pode ficar um tempo sem conseguir mover por conta da contração involuntária do músculo. Olha que interessante, né? Então, nós podemos ter distonias também por deficiência de potássio, por exemplo. Só que aqui nós vamos falar da distonia psíquica, né? Da distonia psicogênica. A distonia psicogênica caracteriza-se pela presença de fatores precipitantes. São os fatores estressores. Manifesta-se inicialmente nos membros inferiores. Está associada à dor e a outros movimentos anormais incaracterísticos e a somatização múltiplas. Então, além da distonia em si, junto com a distonia nós temos dor, né? Dor desses membros que estão assumindo movimentos involuntários, que estão tendo espasmos, e além desses movimentos anormais, a distonia, nós temos somatizações múltiplas. O que é isso? Por exemplo, durante uma crise, eu posso ter taquicardia junto, eu posso ter falta de ar. Eu estou sentindo uma bola aqui no peito, um aperto, uma coisa que sobe e desce, eles falam muito isso, né? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui alguns casos de distonia psíquica. E eu já vi uma pessoa sofrer esse tipo de situação. Então, vamos lá. Eu trouxe paciente 1 e paciente 2. Esses casos eu vi aqui, na Cielo, tá? Arquivo de Neuropsiquiatria, isso aqui foi em junho do ano 2000, no hospital, no Hospital Sara.
hospital, na parte de doenças do aparelho locomotor, certo? Então, vamos lá. Então, antes eles achavam que podia ser uma doença motora. Depois, olha só o que eles descobriram. Paciente 1, feminina, apresentou o episódio súbito de perda de força dos 4 membros. Evoluiu com distonia nos pés. Então, a gente já sabe, né? O pé ficou torcendo assim, ó, virando, certo? Distonia nos pés, tremor generalizado e hipertonia dos membros inferiores que desapareciam a distração. Ó, eu marquei aí embaixo, tá? Desaparecia a distração. A avaliação psicológica evidenciou depressão, hipocondria, transtorno obsessivo. O que é isso? Caracterizado por pensamentos, impulsos e imagens, obsessões recorrentes e persistentes, indesejadas e intrusivas, e ou por comportamento repetitivo. Paciente 2. Feminina, há 9 anos, começou a ter tremor irregular nos membros inferiores, que desaparecia a distração. Olha que interessante. Quer dizer que se a gente as distrai, essas irregularidades, esses tremores, essas distonias desaparecem, né? E distonia no pé esquerdo associada à dor. Progressivamente perdeu a marcha e a avaliação psicológica revelou comportamento infantilizado, baixa tolerância à frustração, impulsividade e autoagressão. Os exames complementares de ambas, quer dizer, exame de sangue, de sódio, potássio, colheu tudo, não mostraram alterações e a resposta ao tratamento farmacológico foi nula. A inconstância e incongruência associadas às outras somatizações ou distúrbios psiquiátricos sugerem o diagnóstico. Pode continuar, Marli. Deixa eu só uma coisa que eu lembrei aqui, parece aquelas histerias do Freud, né? Aquelas mulheres. É bem isso mesmo, Simone. Né? Que ele classificava como histeria, né? E ainda mais que eram mulheres, né? É isso mesmo. Nós vamos falar um pouco aqui das neuroses, é bem isso aí. E é engraçado, né? Some a distração, quer dizer que se ela estiver distraída, ela não está tendo. Né? Mas, então tem. Então, vamos continuar. Em cada processo de alienação mental, há uma causa preponderante com complexidades que escapam ao observador menos vigilante e pouco adestrado em relação às questões do espírito. Sendo o homem um espírito encarnado em processo evolutivo, somente através do seu conhecimento espiritual serão possíveis os esforços exitosos no solucionamento dos distúrbios que o surpreendem no trânsito carnal. Olha que interessante que ela traz para a gente aqui. Sendo um homem um espírito em processo evolutivo, somente através do conhecimento espiritual. Olha que interessante isso, gente. Serão possíveis os esforços exitosos para solucionar esses distúrbios. Interessante, né? Então, bora lá. Além de conhecer o espiritismo em si, também se conhecer, né? Vai lá. Sim. Cada enfermidade mental tem sua etiopatogenia específica, sediada nas intrincadas tecelagens do perispírito do paciente, como resultado do comportamento que se permitiu de maneira equivocada. Olha só, essa etiopatogenia é assim, causa. O que causa a patogenia, a doença, certo? Então, essa etiopatogenia, cada doença mental dessa tem a sua causa nas tecelagens do perispírito do paciente. Por quê? Porque isso ficou marcado no perispírito dele. Devido ao quê? Um comportamento que ele teve numa vida passada, equivocadamente. Na Gênese, no capítulo 14, a gente tem isso, né? Que, assim, quando, por exemplo, nós vamos reencarnar na Terra, o nosso perispírito, ele vai formar, o nosso espírito vai formar o nosso perispírito.
E nós vamos atrair da atmosfera da Terra as moléculas que esse planeta, que é um fluido cósmico universal modificado, nós vamos atrair esse tipo de molécula como uma reação química. E isso vai formar o nosso perispírito. Só que essas moléculas podem ser mais saudáveis, né? Podem ser mais densas, mais pesadas, e que vai ter um perispírito ali mais pesado e mais enfraquecido, vamos dizer assim, menos etéreo, e que nos proporciona o aparecimento dessas doenças. É como uma química. A gente viu isso em Gênesis já, né? O espírito, ele é como se fosse uma bomba, né, de atração desse tipo de molécula aí que não é tão adequada, né? As moléculas mais densas que são oferecidas pelo planeta de provas e expiações, que é o nosso planeta. Pode continuar, Marli. Isso porque as soberanas leis da justiça divina sempre alcançam os infratores dos seus estatutos, onde quer que se encontrem. O homem, através das realizações, construções mentais e atitudes, instala nos centros da vida pensante os germes dos distúrbios que produzem alienações das mais diversas, impondo os impostergáveis ressarcimentos pela autopunição, através das psicoses, psicopatias, psiconeuroses, traumas, obsessões que se apresentam em múltiplos aspectos. Certo. Então, através de realizações, de construções mentais e atitudes, realizações e construções ruins, certo? E aí eu vou ter esses germes que provocam os distúrbios e eu vou ficar alienado. Então, eu tenho diversos... a Joana nos traz aqui, ó, eu vou me autopunir, porque eu sou infrator, certo? E aí eu vou ter diversas patologias aí, que vai desde as neuroses até as patologias, assim, como é que eu vou falar? As orgânicas, de fato, né? Com alteração do corpo físico mesmo. Então, ela fala de psicose, eu vou trazer um pouco aqui, deixa eu ver. Aqui, vamos lá. Psicose. É o estado mental, deixa eu ver aqui, gente, só uma coisinha. Tá, vamos lá. Psicose é o estado mental patológico caracterizado pela perda de contato do indivíduo com a realidade, que passa a apresentar comportamento antissocial. Problema mental muito grave, provavelmente provocado por alterações orgânicas cerebrais ainda não identificadas, não identificada pela ciência da Terra, tá, gente? Porque esses artigos são médicos, tá bom? Aonde o paciente perde o sentido da realidade e a sua personalidade encontra-se desorganizada, como acontece, por exemplo, no caso de esquizofrenia. Então, esse tipo de doença, na psicose, por exemplo, o paciente ele perde a noção do que é real, tá? Isso é importante. E aí ele tem um agravamento na sua personalidade. Não, ele tem um agravamento no seu estado mental, desculpa. Personalidade é aqui embaixo na psicopatia. Psicopatia é uma condição muito mais grave que a psicose, para a qual não há tratamento. Além disso, a psicopatia consiste em uma desordem da personalidade. É o que eu tinha comentado antes. Ela é diferente da psicose, tá? Enquanto a psicose é uma desordem psíquica, que não diz respeito ao âmbito da personalidade, mas sim a perda do contato com a realidade. Então, a psicopatia é muito mais profundo o problema, certo? É um problema na personalidade. Agora, olha lá, psiconeurose, que é o que a Simone comentou, que são as neuroses aí que Freud estudava. Afecções nas quais predomina a influência mental mais ou menos curável com psicoterapia. Entende-se neurose como uma certa subjetividade, ou seja, como o indivíduo reage e como o indivíduo interpreta as situações de sua vida. Existe uma série de grandes dificuldades sentidas pelo paciente em se adaptar ao meio que o rodeia,
sem perder, contudo, a noção da realidade, e que pode gerar angústia e ansiedade em vários contextos. Do ponto de vista psicanalítico, a neurose ela é decorrente de tentativas ineficazes em lidar com conflitos e traumas inconscientes. Uma vez um psiquiatra me disse que quase 90% da população da Terra tem neurose. Acho que vocês já devem ter visto os neuróticos. Os neuróticos são aqueles assim, né? Ele não tem, como é que eu vou falar? A noção de realidade dele, ela é verídica, mas ela é, como é que eu vou falar? Ela é intensificada. Ela é incompatível, assim. Por exemplo, a pessoa vai viajar. E aí é aquele pessimista, entende? Que ele é muito ansioso, tem medo, e aí ele fala, não, mas essa viagem vai dar ruim. Esse avião vai cair, nós vamos ser roubados quando a gente chegar no hotel. Vai acontecer isso, aquilo, entende? Esses são os neuróticos, os ansiosos, né? O medo... Será que esses transtornos de ansiedade, então, que as pessoas têm, né? Esses transtornos mesmo. Sim. Cai tudo dentro disso daí, né? Cai tudo aqui na neurose. Sim, Simone. É a base uma dificuldade. É uma dificuldade de lidar com o ambiente que a pessoa está vivendo, alguma coisa assim. Exatamente. A base da neurose é o medo, né? A pessoa tem muito medo. E aí, em função do medo, vai evoluindo com essa ansiedade, essa coisa, e ela não consegue controlar. Então, vamos lá. Então, é uma neurose? Hã? O toque é uma neurose? Eu vou falar um pouquinho mais aqui, tipos de neurose. O toque é uma neurose, tá vendo? Transtorno espectro obsessivo compulsivo, tá bem aqui em rosa. Ah, tá. Tá, então bora lá. Por assim dizer, o que diferencia a neurose da normalidade é a intensidade do comportamento e incapacidade do sujeito em resolver o conflito. Se ele tiver, por exemplo, no navio, ele fala, meu Deus, esse navio vai afundar. Esse é o neurótico, certo? Então, eu trouxe só um pouquinho aqui desses transtornos. Gente, isso é só uma pincelada, só para a gente não ficar voando nos termos que Joana traz para a gente, tá? Tipos de neurose. Transtorno fóbico ansioso, a gente vê muito. A pessoa vai se apresentar, por exemplo, tem uma aula para fazer. Ah, meu Deus, não vai lá para frente de jeito nenhum. Até falta aula. Então, transtornos histriônicos, os histéricos, que a Simone comentou, né? Neurose onde o sintoma principal é a teatralidade, sugestionabilidade, necessidade de atenção constante e manipulação emocional das pessoas ao seu redor. O neurótico histérico pode desmaiar, ficar paralítico, ficar sem fala, ficar trêmulo e desempenhar todo tipo de papel de doente. Transtorno do espectro obsessivo compulsivo, incapaz de controlar seus impulsos. É aquela pessoa que tem manias, rituais. Vocês já ouviram falar, eu tenho certeza. Fecha a porta da casa 3, 4 vezes, vai na esquina, volta e fecha de novo. O fogão, ele vai, pensa que está ligado, aí ele vem e apaga várias vezes. Ou então, ele precisa sair para trabalhar tantas horas. Mas ele levanta muito cedo porque ele precisa fazer todo um ritual para ele conseguir sair às 8, sabe? Esse é o obsessivo compulsivo. Cadê? Distimia. Sintoma mais proeminente é a tendência a reagir depressivamente à vida. Ou seja, é a pessoa com tendência a longos períodos de depressão. A distimia também é comum, é um tipo de neurose comum, certo? Vamos lá. Pode continuar, Marli. Marli ou outra pessoa? Alguém mais quer ler, gente? Quem está aí? Não sei quem que está aqui. Então, vou ler mais um pouquinho, aí depois alguém continua. Da neurose simples, as complexas manifestações da hidro, da micro e da macrocefalia, do mongolismo, da oligofrenia, passando pelas faixas do retardamento, da demência, da idiotia, da esquizofrenia. As causas atuais possuem suas matrizes na anterioridade do caminho percorrido, no passado, pelo espírito, ora em alienação. Tá.
Depois eu vou comentar um pouquinho sobre essa matriz que está na vida passada. O que ele fez na vida passada para agora ele ter uma neurose ou ele ter uma hidrocefalia? Hidrocefalia, vocês sabem, né? Aquela cabeça que tem grande, líquido, microcefálico, cabeça pequena, macrocefálico, cabeça grande, mongolismo é a síndrome de Down, oligofrênico é aquele que tem um QI diminuído, um QI de 50, de 70, né? E aí ela vai desde a neurose simples, que é a que a gente viu ali, com um transtorno ansioso, até esses problemas aqui que já estão problemas na organização física em si, né? Pode continuar. As agressões à caixa craniana e ao cérebro, pela desarvoração que conduz ao suicídio, engendram as anomalias da constituição morfológica e do funcionamento das engrenagens mentais desarranjadas pelos pecados e atentados perpetrados na suprema rebeldia a que o homem se entrega. Olha só. Então, aqui, ó, agressão à caixa craniana, né, pela inquietação, pela exaltação, aí cometeu suicídio, com os petardos, quer dizer, com explosivo e bomba, o que vai provocar? Alteração morfológica. Vai vir com problema já no corpo físico mesmo, alteração morfológica. Não é alteração só no psíquico, vem com alteração no psíquico e no morfológico. Pode continuar. Ninguém foge à vida sem se surpreender com ela mais adiante. Pessoa alguma se evade a responsabilidade sem que se veja defrontado pelos problemas criados à frente. Criminosos são justiçados, criminosos não justiçados reencarnam com psicoses maníaco-depressivas, como a tentarem fazer justiça ante o delito não ressarcido, fixado na memória. Oh, que interessante isso, né? Maníaco depressivo é o transtorno afetivo bipolar, vocês sabem, né? Que é uma alteração do humor. Ora ele está depressivo, ora ele está maníaco. Maníaco assim por exemplo, vai no shopping, compra tudo que ele pode, é um dos tipos de mania. Gasta dinheiro que não tem, faz um monte de coisa, não consegue dormir, fica muito agitado. E depois, quanto mais alta a mania, mais funda a depressão. E aí ele fica oscilando aí nesse distúrbio de humor. E olha só o que ela traz para a gente, super interessante, né? Criminosos não justiçados na Terra. Vem sentindo a culpa e essa culpa, né, com essa autopunição, vem fixada na memória. E aí ele vem como um maníaco depressivo. Pode continuar, Maria. Que enganaram, não obstante as homenagens que desfrutaram, refugiam-se em várias formas de loucura, como a fugirem dos compromissos que não têm coragem para enfrentar. Na gama muito espaço das alienações mentais, a obsessão atualmente ocupa lugar expressivo. Só um pouquinho. Óbvio. Tá. Deixa eu falar um pouquinho agora aqui de obsessão. Ó, eu tenho aqui os 5 e os 6, os slides 5 e 6, aqui, ó. Temas da vida e da morte, capítulo Horas de Angústia, de Divaldo Franco e Manuel Filomeno de Miranda, tá? Então, bora lá. A obsessão está presente também nas alienações mentais. A consciência, que sedia no ser eterno, o espírito, se exterioriza pela cerebração, enquanto se está reencarnado. Pode adormecer sob a influência, sobre a indiferença ou brutalidade, ou subtrair-se à reparação, submergindo no oceano dos estados primitivos. No entanto, sempre, né, a consciência sempre estará ergastulada, quer dizer, presa, ao delito que a assoma, avolumando-se com cargas deletérias na condição de culpa-remorso,
que se farão presentes no futuro corpo carnal, cujo agrupamento cerebral se desequilibra, originando os distúrbios citados, as fobias, as psicoses, a deterioração da personalidade. Quando aqueles deslizes e crimes envolveram outras criaturas que não tiveram o valor de perdoar e esquecer, sem atinarem que o sofrimento é prova redentora, e se resolvem pela cobrança inditosa, encontram no tempo, sob outra forma, o infrator que se fez inimigo, passando a investir furibundos e inditosos de esforços que se alongam, gerando quadros de obsessões dilaceradoras, que são adicionadas à problemática pessoal do delinquente em desequilíbrio. Então, além da culpa, remorso que o espírito já traz e que vai trazer para o corpo as doenças mentais, as psicoses, as neuroses, as psicopatias, além disso, soma-se a isso a obsessão. Porque aquele que não perdoou é o que o Manuel Filomeno vem trazer aqui para a gente, com o Divaldo. Que eles vêm e vão desequilibrar mais ainda aquele delinquente, né? Então, cadê? Adicionado à problemática pessoal. Não descartamos, então, os portadores de alienações mentais à obsessão, apesar de reconhecermos os fatores catalogados e estudados pela ciência da mente, neles mesmos encontrando o braço oculto da justiça, que alcança os infratores, embora estes busquem justificar-se por não se recordarem das ações nefastas antes perpetradas. No íntimo, cada portador de distonia psíquica, quando ainda não perdeu a lucidez do raciocínio, sente a presença da culpa atormentadora, que precede a própria fecundação. Olha que interessante. Pois se encontra íncita no espírito. Com as luzes do espiritismo, abrem-se perspectivas para terapias mais consentâneas com essa problemática, prenunciando a paz que advirá após as sombrias e graves horas de tormenta que desaba sobre o homem e o organismo combalido. Pode continuar. Ódios demoradamente cultivados e decorrentes de erros graves vinculam os que se demoram no além-túmulo aos que se reencarnam na Terra, produzindo lamentáveis consórcios mentais e consequências imprevisíveis. Hediondos conciliábulos que transcorreram em sombras, produzindo gravames, converte-se em heranças de interdependência psíquica que degeneram em obsessões cruéis. Amores violentos, saciado em sangue, asfixiado em traição, silenciados em infâmias, mantidos em dramas urdidas para se libertarem dos empecilhos, reagrupam algozes e vítimas no intercâmbio espiritual que se transforma em subjugações cruanescas de curso demorado e pungente. Subjugações descabidas. Pode continuar. A morte não apaga a memória, antes a aguça, facultando a uns lucidez exagerada, enquanto outros jazem em longo torpor, automaticamente atraídos e imantados aos compassas dos crimes e descalabros, produzindo interdependência em comunhão danosa de vampirização fluídica em que se exaurem as forças constitutivas da cápsula carnal por onde deambulam os encarnados. A gente pode pensar naquele primeiro slide que eu trouxe lá de mecanismo de obsessão, né?
que a pessoa vibra e atrai aquela outra vibração, e o obsessor, ele acha o delinquente. Pode continuar. A morte é sempre a grande, fatal desveladora de mistérios, de enigmas, de causas ocultas. E a vida física se organiza mediante as consequências dos atos pretéritos, transformados em presídios de dor ou paisagens de liberdade. Simultaneamente, a experiência carnal enseja tesouros de incomparável valor para a elaboração de causas propiciadoras à paz e à felicidade, que um dia todos lograrão após depurados e esclarecidos. Tá, só um pouquinho, Marli. Olha só o que ela fala, né? E a vida física se organiza mediante as consequências dos atos pretéritos. Esses atos vão ter como consequência a dor ou a liberdade. Então, olha só que eu trouxe aqui. O espírito é herdeiro de si mesmo. Deixa eu ver. Temas da vida e da morte, capítulo Pensamento e Perispírito, de Divaldo e Manuel Filomeno de Miranda. É o mesmo livro, tá? Só que é outro capítulo. Olha o que ele fala pra gente. O espírito é herdeiro de si mesmo. Tal pai, tal filho, afirma o refrão, que demonstra a força dos genes e cromossomos na hereditariedade. A verdade, porém, é outra. Que ocorrem semelhanças físicas e até psicológicas adquiridas mediante convivência familiar, o mesmo não se dá nos campos moral e intelectual. Ó, que bacana isso. Então, a gente pode até ter um comportamento psicológico um pouco ali, decorrente da família, do que você aprende com pai e mãe, mas semelhança física, sim, é lógico, né, pela genética, mas no campo moral, e no campo intelectual, também não. O espírito é o herdeiro das próprias conquistas passadas, graças às quais se expressa no campo da nova atividade. Os comportamentos familiares, no entanto, influem sobre a conduta do reencarnante, que se impregna, especialmente quando se trata de um espírito imperfeito, dos conflitos e das vibrações perniciosas que lhe irão influenciar profundamente o procedimento. Olha só, gente, comportamento familiar influenciando ali na vida do filho, né? Como vibração perniciosa. Reações de várias ordens se manifestarão na criança resultantes da insegurança que experimenta no berço novo, desdobrando-se em rebeldia, insatisfação, nervosismo e incapacidade intelectual durante a infância e a adolescência, com agravantes ao futuro caso o amor dos pais não interrompa a caudal das reminiscências infelizes. Olha que bom isso, para a gente aprender. O amor dos pais é capaz de interromper, desculpa, é capaz de interromper essas reminiscências infelizes. É assim que o perispírito do reencarnante sincroniza com a vibração do espermatozoide, que possui a mesma carga vibratória. Sobre ele, incidindo e passando a plasmar no óvulo fecundado o corpo compatível com as necessidades evolutivas, como decorrência das catalogadas ações. Vocês estão vendo aí, né? Então, o espírito que vai nascer, ó, possui a mesma carga vibratória e, ó, vibra aqui, ó, sincroniza com o espermatozoide e vai plasmar o corpo, certo? Então, bora lá, ó. Plasma um corpo compatível com as necessidades evolutivas, como decorrência das catalogadas ações pretéritas. Olha só, ações pretéritas boas, um corpo melhor. Ações pretéritas ruins, um corpo pior. Equilíbrio na forma ou anomalia, habilidades e destreza ou incapacidade,
inteligência, memória e lucidez, ou imbecilidade, atraso mental, oligofrenia. Oligofrenia, que é aquela queda do QI que eu falei para vocês, né? Tudo isso serão estabelecidos desde já pela incidência das conquistas espirituais sobre o embrião em desenvolvimento. Seus atos e sua vida anterior são os plasmadores da sua nova existência corporal, impondo a reabilitação, quando em dívida, ou felicidade, sem crédito, sob os critérios da lei de justiça. Claro que caracteres físicos, fisionômicos e até alguns comportamentais resultam da herança genética e convivência da família. Alguns comportamentais, hein, gente? Pode vir, por exemplo, da convivência familiar. Agora, cadê que eu estava lendo aqui? Claro que os caracteres físicos, fisionômicos e até algum comportamento pode vir que vem da genética e pode vir da família, mas jamais os de natureza psicológica, que afetam o destino. Ou de ordem, jamais também os de ordem fisiológica no mapa da evolução. Saúde e enfermidade, agilidade e retardamento ou outras expressões da vida física procedem do espírito que vem recompor e aumentar os seus valores de bem ou mal utilizados no pretérito. Olha só que interessante. A gente fica pensando, né? As características psicológicas da gente, que vem aqui, que a Manuel Filomeno vem trazer, são do nosso próprio espírito. E ele fala mais ainda, ele fala assim, de ordem fisiológica. Então, fiquei pensando, né? Um coração não é igual ao outro. A saúde de um pulmão ou de um aparelho intestinal não é igual ao do outro. Uns têm um corpo mais vivo, têm mais energia, são mais capazes do que outros corpos. Então, é isso aí. Fisiologia também. Tá? Mesmo lá. Entre irmãos, né, Ari? Mesmo filhos do mesmo pai, da mesma mãe, né? Sim, corações diferentes. Há essa diferença, né? Sim, um tem mais um corpo mais ativo, tem mais vida, fisiologicamente falando, né? E as naturezas psicológicas podem ser totalmente opostas, mesmo vindo dos mesmos pais. Porque isso que ele traz para a gente é inerente do espírito, essas coisas. Não é inerente de convívio familiar. Ele fala aqui que alguns comportamentos são de convivência familiar. Mas essas doenças de natureza psicológica que a gente trouxe aqui no começo, elas são todas inerentes ao espírito mesmo. Quer falar alguma coisa? Eu queria perguntar uma coisa, assim, ver se eu entendi. Porque eu estou lendo aqui que fala, os caracteres físicos, né? E fisionômico pode vir, né? Ser genético. Mas eu não sei se eu entendi direito, mas vamos dizer assim, a aparência pode você puxar, como a gente fala, puxou o pai, puxou a mãe e tal, né? Isso. Mas, assim, os órgãos internos vai ser de acordo com a necessidade de experiência que cada ser precisa. Então, às vezes, ele pode vir, por exemplo, ter um problema estomacal, né? Que é em virtude, às vezes, de um desarranjo que a gente viveu no passado, utilizou muito bebida alcoólica. Então, já vem com aquele intestino, vamos ter aquele problema no estômago frágil, para que a gente se discipline. Seria isso, então? Isso. E a família dele, por exemplo, ninguém tem problema no aparelho gastrointestinal, só ele. Isso, entendi. Entendeu? Lembra do Segismundo, que ele vinha com problema no coração? Sim. Então, assim, por quê? Porque é inerente à vida dele pretérita lá. O problema estava relacionado diretamente com o assassinato, se eu não me engano, de um amigo, né? Deu um tiro no amigo, uma coisa assim. Não é isso? Ele vem com aquele órgão enfraquecido justamente, né? Para ele... Exatamente. Interessante. Bora lá.
As alienações, os conflitos e traumas, as doenças congênitas, deformidades físicas e degenerativas, assim como as condições morais, condições sociais e econômicas, são capítulos dos mecanismos espirituais e nunca herança familiar, qual se a vida estivesse sob injunções do absurdo e inconsequência. Bacana, né, gente? Muito legal. Bora Muito lá. bom. Falta um só aqui pra gente. Pode continuar. Do conhecimento da vida espiritual, defluirão preciosos benefícios para a sanidade mental das criaturas humanas. Só um pouquinho. Ali é a segunda vez que ela fala isso pra gente, né? Sim. Vão estudar, vão conhecer a vida espiritual, porque isso aí vai trazer sanidade mental. Continua. O espiritismo ou cristianismo moderno possui as mais valiosas terapêuticas para a problemática mental da atualidade, por ensinar a indestrutibilidade e comunicabilidade do princípio espiritual do homem, asseverando quanto à necessidade das sucessivas reencarnações, anulando o pavor da morte e dos sofrimentos e sendo o mais perfeito método contra os fatores que produzem traumas, desvarios e desequilíbrios. Viu por que ela fala para a gente ter conhecimento da vida espiritual? Para nós aprendermos essas coisas, né? Sobre indestrutibilidade, comunicabilidade com o princípio espiritual, tirar o pavor da morte e esses fatores aí que nos beneficiam, né? Pode continuar. Favorecendo o otimismo, este produz a vitalização dos centros do equilíbrio psíquico-físico, estabelecendo as energias compatíveis às engrenagens eletromagnéticas do campo mental, vitalizando os fulcros debilitados da fomentação de forças mantenedoras da vida. A diminuição das defesas morais encarregadas de criar um campo de força defensiva no homem faculta a invasão microbiana no organismo, permitindo que sequelas desta ou daquela ordem afetem os núcleos do discernimento e da razão, arrojando-o no desconcerto da loucura. Olha só. Tá vendo? Ela trouxe aqui para a gente o que aconteceu, né, com Judas. Chega na loucura, né? E aí eu tenho um aqui, O Consolador, parte 3, capítulo 5, de Francisco Cândido Xavier. Pode a obsessão transformar-se em loucura? Questão 395. Qualquer obsessão pode transformar-se em loucura. Não só quando a lei das provações assim o exige, como também na hipótese de o obsediado entregar-se voluntariamente ao assédio das forças noviças que o cercam, preferindo esse gênero de experiências. Então, a obsessão pode, né, levar à loucura. Pode continuar. O cultivo da prece, a conversação edificante, o exercício da meditação e da reflexão, as ações mobilitantes, o labor pelo próximo, conseguem favorecer o homem com energias específicas, forrando-o das agressões físicas como espirituais, propiciadores das distonias múltiplas, promotoras das doenças mentais e obsessivas que tanto o infelicitam. Olha que interessante aí, ela está trazendo tratamento para a gente, né? Preventivo, curativo também, conhecimento da vida espiritual, cultivo da prece, conversa edificante, exercício da meditação, exercício da reflexão, ações nobres, trabalho pelo próximo. Tudo isso nos fortalece e nos protege. Pode continuar. No sentido oposto, a ociosidade física e mental, o pessimismo, a irritabilidade, o desânimo, a malícia, a ira e o ódio, os ciúmes e os vícios
facultam não apenas a proliferação dos fatores que geram loucuras, como o surgimento de matrizes para fixações obsessivas de consequências graves. Em razão proporcional aos distúrbios morais, crescem os desvarios mentais, subsidiando os espíritos levianos e culpados, em terapêutica depuradora, de que se poderiam forrar se não se demorassem vinculados aos círculos da insensatez, da leviandade e do imediatismo. Face ao conhecimento do mundo espiritual, presente em todos os cometimentos humanos, poderão a psiquiatria, a psicologia, a psicanálise, a psicossomática enriquecer-se de luzes para se transformarem realmente em ciências da alma e da mente, a benefício do homem, após vencido o preconceito que, não obstante o respeito que nos merece, lhes põe antolhos impeditivos para a clara e plena visão das realidades da vida na grandeza que lhe é própria. Beleza, obrigada, Marli. Então,